Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 11ª aula, parte 5 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou mostrar como editar dados em uma aplicação ASP.NET MVC. Essa aula é uma continuação da aula anterior, onde eu mostrei como inserir dados. Abrindo aqui a nossa aplicação, onde nós paramos na aula anterior, eu tenho uma solução, né? E nessa solução eu tenho dois projetos. O projeto MVC, chamado MVC DO, e o projeto Class Library, que é a nossa camada de negócio. Ela representa a nossa camada de negócio, muito simplificada por sinal. Então, na nossa camada de negócio, eu tenho a definição do meu modelo de domínio, que é a minha classe aluno, e da minha classe aluno DLL, onde eu tenho os métodos, né, que vão realizar a seleção e a persistência das informações no banco de dados SQL Server. Então, eu já defini o método getAlunos, que retorna uma coleção de alunos, uma lista de alunos. E o método incluirAluno, que recebe um objeto aluno, né, e inclui esse aluno na tabela alunos do banco de dados SQL Server. Tá? Lembrando que tanto o getAlunos como o incluirAluno, eles estão utilizando Stored Procedures que nós criamos no SQL Server. O getAlunos usa a Stored Procedure getAlunos e o incluirAluno usa a Stored Procedure incluirAluno. Bom, nós temos também no nosso controlador o método index, que exibe a lista de alunos, né? E o método create, o get e o post. O get, ele apresenta, tá, um formulário onde o usuário vai inserir as informações do aluno, e o método post, que vai receber, né, usando o model binding, né, a postagem dos dados feita pelo usuário. E aqui eu verifico se o modelo não contém nenhum erro, ou seja, se ele é válido, tá? Crio uma instância da minha classe de negócio e incluo o aluno no banco de dados usando o método incluirAluno, né, da classe da minha camada de negócio, e retorno para a ViewIndex. Na ViewIndex, né, eu tenho a apresentação da minha relação de alunos, e aqui eu tenho 3 links, onde o link editar, ele vai invocar o método ActionEdit, né? Eu poderia mudar esse nome aqui, poderia chamar editar, né? Mas eu vou deixar como padrão edit. O link detalhes, que vai chamar o método ActionDetails, e o deletar, que vai chamar o método ActionDelete. Note que eu também estou passando o ID do meu model, que é a minha classe aluno. Então, esse ID representa o código do aluno, definido aqui, né, na minha classe de domínio. Então, se eu executar a minha aplicação, eu vou ter uma primeira exibição dos alunos cadastrados, né, com o link para criar aluno e os links para editar, né, obter detalhes e deletar. Na última aula, nós vimos a inclusão de alunos, onde o formulário é apresentado, né, o usuário informa os seus dados, os dados do aluno, e clica no botão Create. Tá? Nesta aula que nós vamos ver, tá? Nessa aula eu quero editar, ou seja, alterar informações do aluno. Então, quando eu seleciono aqui o link editar, note que quando eu coloco o mouse, na base do navegador aqui, ó, note que ali, ó, eu tenho o localhost, home edit e um número que representa o ID. Então, esse link aponta para o controlador home,
para action edit e está passando para ela um ID. Se eu clicar aqui do jeito que está, o que vai acontecer? Vai ocorrer um erro HTTP 404, indicando que o recurso não foi encontrado. Por quê? Porque eu não tenho uma action index definida no meu controlador home. É isso que eu vou fazer nessa aula. Então eu vou aqui recolher aqui os métodos já criados e vou definir um método edit. Tá? Então eu vou public action result edit. E essa action, ela tem que receber o quê? Um inteiro que representa o ID, ou seja, o código do aluno. Correto? Muito bem. Quando o usuário selecionar, clicar no link Edit, ele vai definir uma URL, né, onde eu vou ter o controlador, a action e o ID. Tá? E ele tem que apresentar uma view com os dados desse aluno específico. Então, o que o meu método action edit tem que fazer? Ele vai receber esse ID. Eu tenho que ir lá na minha camada de negócios, obter um aluno pelo seu ID, né, e retornar esse aluno para a view. Tá? É isso que eu vou fazer aqui. Tá? Então, olha, eu já tenho aqui na minha camada de negócio um método que me retorna alunos. O getAlunos, ele me retorna uma coleção de alunos, mas eu não quero uma coleção, eu quero um aluno. Então, eu vou selecionar, né, usando esse método, apenas um aluno. Então, vamos no controlador home. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir uma instância da minha camada de negócios, que eu vou chamar de aluno BLE. Muito bem. Agora, eu tenho que, usando essa instância, usar o método getAlunos. Só que eu não quero todos os alunos. Então, eu quero obter apenas um aluno, né? Ou seja, um single. Tá? E esse aluno, ele vai ser definido por aquele cujo o ID do aluno tem que ser igual ao ID que eu estou recebendo ali no meu método, né, como parâmetro. E isso eu vou atribuir ao meu objeto aluno. Então, eu vou extrair informações dos alunos recebidos e vou selecionar apenas o aluno cujo ID, né, seja igual ao ID que eu estou recebendo aqui. E aí depois eu retorno ele para a minha view, para ela saber qual aluno ela precisa informar aqui. Certo? Então, está pronta a nossa método ActionEdit. Esse método ele vai ser responsável pelo get, pela apresentação do formulário. Tá? Aqui eu usei uma expressão lambda, né? Esse aqui é um método de extensão, né? Se você tem dúvida com relação a essa sintaxe aqui, no meu site eu explico, né, como que funciona as expressões lambdas, tá? Então agora eu vou executar e ver se isso está funcionando. Então tá aqui, eu tenho aqui meus alunos sendo exibidos, né? Então quando eu clicar em editar, né, a URL vai ser montada chamando o controlador, a action e passando o código do aluno, o ID do aluno. Tá? Então quando eu clicar aqui, o framework ASP.NET MVC ele vai procurar o controlador home e o método ActionEdit e vai passar o parâmetro, né, no caso o ID, com o valor para o método edit. E lá eu vou
selecionar o aluno e exibir as informações. Eu vou pegar um aluno aqui, ó, o último aqui, 18. Por que isso ocorreu? Porque ele não encontrou a view. Faltou eu criar a view, né? Então vamos lá. Tem que parar a aplicação, eu tenho que definir a minha view, tá? Porque eu tenho o método action, mas não tenho a view criada. Olha aqui, ó, home, create index. Então eu vou clicar com o botão direito e vou definir add view. Essa view, o nome dela vai ser edit. Eu vou criar ela com um modelo, né? Ela vai ser uma view tipada com base no aluno BLL. O aluno representa a minha classe de domínio. Então eu vou dar um add e note que ele vai criar aqui na pasta home, subpasta da pasta view. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa, tá? Vou voltar aqui, vamos recriar a view. Add view. Vou usar aqui, ó, o template, eu vou usar o edit, tá? Eu quero criar uma view pronta. Tá usando um template pronto do framework ASP.NET MVC. Então esse template edit ele vai criar uma view que vai exibir as informações num formulário, permitindo que o usuário altere as informações. Tá? A minha classe de modelo é o aluno, então eu vou dar um add. Tá aqui, ó. Note que foi bem diferente daquela view vazia. Eu teria que digitar tudo que foi feito aqui na mão. Então note que ele criou aqui um formulário, ó, usando o HTML Leading Form. Esse formulário termina aqui, ó. E aqui eu tenho um action link que vai retornar para a view index. Tá? Back to list. Eu posso alterar aqui o texto, tá? Só para você ver. Retornar. Aqui eu tenho o botão de submeter as informações no formulário. Tá save aqui, ó. Eu poderia assim, ó, salvar aluno. Tá? E eu tenho aqui, tá, os HTML Wrap, ó, o HTML Validation Summary, que vai exibir erros no modelo se houver. Tá? Aqui eu tenho um campo oculto, ó, hidden for, que está passando o ID, né? Ele não está sendo exibido, mas ele precisa ser usado. E aqui eu tenho o label for, que vai definir o nome da propriedade, ó, model nome, e o edit for, que vai exibir o valor da propriedade. Né? Como essa view é uma view tipada, ó, o meu tipo da diretiva model define que aqui eu vou obter informações do modelo aluno. Tá? Então ele usa o recurso do model bind, ó, eu tenho as informações de e-mail, idade, tudo isso correspondendo aqui, ó, ao nome definido no meu modelo de domínio. Tá? Então a minha view edit está pronta. Agora sim eu posso executar. Deixa eu vir aqui nessa solution aqui, ou na propriedades, tá? Eu vou definir aqui o web a uma página específica, para não executar a página atual, tá? Então vamos lá, vamos executar agora. Agora sim, eu vou ter o ciclo completo, tá? Então eu vou ter a exibição dos alunos. Quando eu selecionar o link editar, ele vai editar o aluno correspondente e exibir no formulário. É isso que tem que acontecer. Está aqui os meus alunos, tá? Eu vou selecionar agora editar, aqui para o Mario Bros, que é o código 18, e olha aqui as informações. Tá? Aqui, eu vou fazer um ajuste nessa... Se você olhar aqui o código fonte, você vai ver que o sexo, né? Ele está sendo renderizado como um input type text, que é uma caixa de texto. Tá? Nós já mostramos como criar aqui, ao invés de uma caixa de texto, para melhorar a experiência do usuário, eu vou criar aqui um drop-down list. Tá? E isso já está pronto, eu já fiz na última aula, né? na aula anterior. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar a view index, não, a create, né? A create, aonde no
na exibição do sexo, né, em vez de usar uma caixa de texto, estou usando um drop-down list. Tá? Eu já fiz isso, eu só vou apenas copiar e colar ó, o código referente ao drop-down list. E eu vou aqui na View Edit, vou aqui nessa caixa, na caixa de texto, que é o editor for, e vou comentar. Ele vai dar um comentário razor aqui, tá vendo? Ó? Arroba, asterisco, asterisco, arroba. E aqui eu vou colar o meu drop-down list. Da mesma forma que eu fiz. É com o mesmo campo, então não tem alteração nenhuma. Agora eu vou executar e você vai ver que em vez de aparecer uma caixa de texto ali, ó, antes estava uma caixa de texto. Vamos ver agora como vai ficar. Olha lá. Ficou bem mais, né, amigável. O usuário não tem que digitar, basta ele selecionar. Tá? Então aqui eu vou para retornar. Então agora eu vou fazer uma edição. Eu vou alterar esse Mário Bros, vou alterar o nome dele, Mário Souza. Tá? A idade eu vou aumentar aqui, 22, tá? E sexo masculino. Então eu vou clicar no botão salvar aluno. E não aconteceu nada. Por quê? Porque eu tenho um formulário que apresenta os dados, certo? Mas quando eu clico em salvar aluno, tá, o post não está sendo tratado. Porque no meu controlador aqui, eu só tenho um método edit que trata o get. O que eu quero? Eu quero agora, quando o usuário clicar no botão salvar, tá, eu preciso definir um método actionEdit que vai tratar o post, tá, e vai receber os dados do aluno e faça persistências dessas informações no banco de dados. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no meu SQL Server, definir uma história de procedure para atualizar o banco de dados, que eu vou chamar de atualizar aluno. Preciso definir um método da minha camada de negócio, que é a minha classe aluno BLL, que vai usar essa história de procedure e criar um método que eu vou definir aqui no meu controlador, no método edit post, que vai editar os dados. Então vamos lá, eu vou abrir o meu SQL Server, eu tenho aqui meu banco de dados cadastro, minha tabela alunos, e aqui ó, eu tenho a história de procedure já definida até atualizar aluno. Ela vai usar esses 6 parâmetros, o ID, o nome, o e-mail, a idade, data de inscrição, o sexo. São parâmetros que eu estou passando para a história de procedure. E ela vai usar o comando SQL update na tabela alunos e vai atribuir os valores passados nos parâmetros aos campos. Ele vai fazer isso para o aluno cujo ID for igual ao ID que eu passar aqui no parâmetro. Isso já está criado aqui na minha história de procedure, certo? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui na minha classe aluno BLL, tá? E definir um método aqui. Opa, deixa eu encerrar aqui. Definir um método, né? Que vai atualizar o aluno. Tá? Eu já tenho esse método pronto, eu vou copiar e colar para não perder tempo, tá? Porque senão eu ia ficar muito tempo digitando ele aqui. Então, ó, eu vou definir aqui. Tá aqui, ó. O método atualizar aluno. Vou dar um debug build BLL para ver se não tem nenhum erro de digitação. Tá tudo correto. Então, olha, esse método atualizar aluno, ele recebe um aluno, um objeto aluno, né, que contém todas as informações do aluno. Aí ele vai lá obter a connection string, né, definida aqui no web config, ó. Olha a string de conexão definida, tá? Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai usar a história de procedure atualizar aluno, ó, que eu criei aqui, né? E aí ele vai definir os parâmetros, ID, né, nome, tá vendo? E-mail, idade, data de inscrição, sexo, e vai abrir a conexão
e vai executar esse comando atualizando os dados. Como eu estou usando o using aqui, né, assim que é encerrado aqui, é liberado, né, os recursos utilizados, que foi da conexão aqui. Então está aqui o meu método pronto, tá, para atualizar alunos na minha camada de negócio. Falta então eu vir aqui no meu método, no meu controlador e definir, vou até copiar e colar, meu método action edit, só que para tratar o HTTP, o post. E esse método ele vai receber o quê? Um aluno. Ele não vai receber um ID, né? E aqui, vamos ver o que eu tenho que fazer. Quando ele receber esse método, ó, esse aluno, deixa eu aumentar aqui para você enxergar melhor. Então, ó, o meu método que vai tratar o post do formulário, quando o usuário clicar no botão salvar aluno, o Model Binding vai preencher, tá, o meu modelo de negócios definido pela classe aluno com os dados postados no formulário. Tá? Aí eu vou criar uma instância da minha classe aluno DLL e vou usar o método atualizar aluno. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Só que antes de fazer isso, né, é uma boa prática eu verificar se o meu modelo é válido. Se não houve nenhum erro aqui durante o recebimento das informações do formulário no post, tá? Porque eu posso ter definido no meu modelo que o nome seja obrigatório, o usuário não informou o nome, então o modelo não vai sair válido. Então eu verifico primeiro se o modelo é válido. Se ele for válido, eu crio uma instância da minha classe aluno BLL, da minha camada de negócios, e aí sim, aí eu vou usar a instância, né, criada e vou chamar o método atualizar aluno. E vou passar o quê? O aluno com os dados recebidos aqui, né, pelo post do formulário. E aí eu vou retornar ele para onde? Eu vou retornar ele para ViewIndex, né, que vai voltar a exibir a relação de usuários. Então, como que eu faço para retornar para uma view diferente? Se eu colocasse assim, ó, ele vai retornar para a mesma view onde eu estou, que é a view edit. Eu não quero isso, eu quero ir para uma outra view. Então eu vou dar um redirect to action index, certo? Então vamos testar? Então agora eu já tenho a minha action index. Quando o usuário clicar em salvar, a minha action edit vai receber as informações de aluno, vai validar o modelo e vai chamar o método alterar aluno, alterando as informações no banco de dados, certo? Então vamos testar. Vou executar. Deixa eu fechar aqui, né? Então tá aqui, ó, as informações dos alunos. Eu vou editar agora o Mario Bros, né? Então vamos lá, Mario. Meu senhor! Alterar Mário da Silva. Vou alterar a idade. E agora eu vou clicar no botão salvar aluno. Olha lá, Mário da Silva, idade 22. Agora está funcionando. Vamos verificar então. Eu vou colocar um breakpoint aqui no model state. E nós vamos ver isso funcionando. Ó. Eu vou alterar novamente Mário Rocha. Vou alterar o nome dele novamente. Vou alterar a idade novamente. Tá? Eu vou clicar em salvar aluno. Olha lá. Olha as informações do Model Binding sendo recebidas aqui pelo meu
objeto aluno, tá vendo? Ó? Tá? Idade, né? O meu modelo, ó, vou pressionar F11, ele é válido, é true, né? E aí ele vai criar a instância, recebeu o aluno, ó, vai lá no meu método atualizar aluno, e aí ele, né, vai atualizar o aluno. Certo? Então, com isso, nós concluímos as etapas. Né? Eu tenho definido no meu controlador, né, os dois métodos. O que vai tratar o get e o que está tratando o post. Correto? Bom, agora eu vou mostrar uma outra coisa. Vamos supor que você não, ao exibir as informações aqui para editar, vamos supor que você não queira que o nome seja alterado. Né? Como que você pode fazer isso na exibição do formulário? Bom, isso é muito simples. Basta você vir aqui na View Edit, né? E localizar a propriedade que você não deseja ser alterada, por exemplo, o nome. Tá? Aqui eu estou usando um Edit For, editor for, tá? Que vai me gerar uma caixa de texto. Para que ele somente exiba o valor da propriedade, mas não permita que ela seja editada, ou seja, vai exibir no formato somente leitura, ao invés do editor for, eu uso o display for. Tá? Então eu vou salvar, vou retornar aqui, e agora eu vou editar. Olha lá. O nome já não está mais o usuário não pode mais alterar o nome aqui no formulário, tá? Isso é impossível. E basicamente eu só precisei vir aqui na minha view e alterar display for. Tá? Então o display for, ele é usado inclusive aqui, ó, no index, ó, para somente exibir os valores. Né? Olha aqui, eu vou retornar. Tá vendo? Aqui, o nome eu não consigo editar aqui nessa view. Tá? Então, você pode fazer isso também aqui alterando o código que foi gerado. Tá? Agora, se você pensa que isso vai proteger as suas informações, você está muito enganado. Por exemplo, vamos supor que você queira, a hora que você vai editar as informações, tá? Você queira proteger alguma informação de um possível, uma HTTP, uma requisição mal intencionada. Tá? Você sabe que na internet, tá, existem muitos tipos de ataques, e um deles é justamente essa composição de requisição. Eu posso alterar, interceptar uma requisição, alterá-la, e se o desenvolvedor não tomou as precauções, tá? Como eu estou salvando as informações no banco de dados, eu posso ter informações indesejadas salvas no meu banco de dados. Então, eu vou mostrar como isso pode ser feito. Existe, né, eu vou pegar uma ferramenta aqui, chamada Fiddler. Aqui é uma ferramenta para debug HTTP. Essa ferramenta, você pode baixar ela aqui, ela é gratuita, ó, free download. Tá? E o que ela faz? Ela monitora as requisições da HTTP, o tráfego HTTP. Tá? Então eu vou mostrar que mesmo você fazendo essa, vamos dizer assim, essa proteção aqui, ó, impedindo que o campo nome seja alterado, ó, o usuário consegue sensibilizar o banco de dados e alterando. Ó. Então, ó, eu vou abrir o Fiddler, já está instalado na minha máquina, tá? E está aqui, ele vai monitorar o tráfego HTTP.
Tá? Eu vou colocar ele aqui para você acompanhar. Então vamos lá. Ó. Eu vou alterar, ó, vou alterar aqui a idade. Eu vou dar um salvar aluno. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o nome não foi fornecido, né? Por quê? Porque quando eu uso aqui, ó, quando eu alterei a minha view aqui, edit, colocando aqui um display for, tá? Ele só vai exibir o nome. Olha aqui como ele renderiza o display for, ó. For e-mail, o nome, né? Olha aqui, ó. Então, ó, eu não tenho essa informação no meu modelo, tá? Quando eu posto o formulário. E como é que eu faço para contornar esse problema? Ó, você pode fazer a mesma coisa que é feita com o ID, tá? Então eu vou vir aqui e vou copiar e colar o hidden for, só que em vez do ID eu vou colocar o nome, tá? Eu preciso disso no meu modelo, então eu oculto, né, essa informação, porque o display ela não preenche o meu módulo, ela só exibe, tá? Então agora eu vou parar, porque houve um erro ali, né? Então agora eu vou editar. Deixa eu ver o meu feeder aqui, ó, ele tá. Vou remover tudo. Eu já editei, né? Então vou alterar aqui, ó, a idade. Eu vou colocar 55 e vou colocar salvar aluno. Olha lá, ele alterou, né? Então eu vou olhar no meu feeder. Olha lá a intercepção da minha URL, do meu tráfego, tá? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui em essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, né? Imagine que os hackers não podem fazer com uma ferramenta mais poderosa. Eu vou vir aqui no Composer, ó. Eu vou pegar esse meu edit, vou trazer aqui, e olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha URL. Ó. Então o que eu vou fazer, ó? O nome tá Mário Rocha, né? Eu vou colocar aqui, ó. Lixo. E vou executar. Olha lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou no meu navegador e vou atualizar. Olha lá, ó. Lixo. Então, assim como eu interceptei essa requisição usando uma ferramenta, o hacker pode fazer a mesma coisa. Tá? Então, como que eu posso prevenir isso na minha aplicação? Bom, eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso. Tá? Então, nós vamos ter que vir aqui no nosso método edit, tá? E para fazer isso, eu vou usar o seguinte, eu vou usar o recurso do Update Model, né? Ou o Try Update Model. Tá? Nós já vimos o Update Model na aula anterior, tá? Ele vai atualizar a instância do modelo especificado usando os valores do provedor de valor do controlador atual. O que ele vai fazer? Ele vai preencher o modelo, né? E vai verificar se, no caso do Update Model, se não ocorrer algum problema, ele vai lançar uma exceção. E o Try Update Model não vai lançar exceção. Agora, o Update Model, esse método, ele permite, ele define duas propriedades, que é Include Properties e Exclude Properties. Usando essa sobrecarga do Update Model, eu posso excluir, né, ou incluir as propriedades do modelo que eu quero que seja atualizada. Tá? Então, para você entender, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, vir aqui no meu método edit, eu vou parar, né? E ao invés de receber um aluno, o que eu vou fazer? Eu vou precisar identificar o aluno, então eu vou continuar recebendo um ID. Tá? Então, estou alterando o meu método edit. Tá? E o
que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que localizar o aluno, né? Tem que fazer uma alteração para ajustar aqui. Aí eu vou ter que pegar esse aluno, vou ter que obter esse aluno novamente, né? E agora eu vou ter que atualizar o modelo. Então eu vou dar um update model. O aluno. E agora eu vou usar o include properties. E agora eu vou definir quais são as propriedades que eu quero incluir aqui no meu modelo. Então eu não quero incluir nome, então eu quero incluir o ID, né? Quero incluir o e-mail, quero incluir a idade, quero incluir a data de inscrição e quero incluir o sexo. Então eu vou voltar aqui, ó. Então eu estou usando o update model, tá? Não estou recebendo mais o aluno, né? Continuo recebendo o ID e estou localizando esse aluno e estou fazendo um update do meu modelo, aonde eu estou atualizando somente essas propriedades. Então o nome não vai ser atualizado, tá? Então aqui eu não preciso mais fazer isso, né? Só basta eu atualizar o aluno. Certo? Vamos ver isso funcionando? Tá? Então vou dar um debug que antes de fazer isso, nós temos que fazer um ajuste aqui. Ó. Lembra que o mesmo problema que ocorreu lá no create ocorreu aqui. Eu tenho agora dois métodos edit com a mesma assinatura. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um edit post aqui, como eu fiz no create, né? E vou ter que definir a action name que ele está realmente utilizando, que é a edit. Certo? Isso nós já vimos na aula anterior. Eu vou dar um build novamente. Agora sim, agora está correto. Então, isso é uma forma de você proteger. Existem outras formas, tá? Porque agora, a minha propriedade nome, ela não está sendo mais, né? Se o usuário montar alguma informação lá, querendo atualizar o nome, né, geralmente você faz isso numa propriedade que você quer proteger, né? Como, por exemplo, o salário, o valor do salário, por exemplo, definir um campo que define que o usuário é administrador ou não. Tá? Então, agora eu vou executar, vou colocar aqui um breakpoint, né? Então vamos lá. Ele vai iniciar, eu vou alterar. Ó, tá lixo lá, então eu vou alterar aqui 66, né? Aí eu vou colocar aqui sexo feminino só para ter alteração. Vou abrir aqui o meu feeder, eu vou limpar remover todas as seções aqui, né? Aqui também. Limpar tudo aqui, né? E vou clicar em salvar aluno. Olha aqui o modo state, né? Vamos ver as propriedades do aluno que ele vai atualizar. Ó. Vou dar um continue. Tá aqui, né? Agora eu vou montar o URL para ver se realmente eu vou conseguir alterá-lo. Vamos lá. Então, eu vou aqui agora, lixo. Eu vou alterar novamente. Vou colocar aqui, ó. Colocar o nome. Ela está como feminino, né? Vou colocar aqui o nome Maria. E vou dar um execute. Ó, é true.
Vamos ver agora o resultado. Olha lá, não alterou, tá vendo? Então, isso é uma forma de você proteger as informações. Tá? Eu posso usar também, ao invés do include, né? Eu posso usar o exclude properties, tá? Que funciona da mesma maneira, só que ele é um método sobrecarregado. Então, aqui eu tenho que informar null, e aqui exclude properties. Isso aqui é opcional, tá? E aqui, na verdade, agora eu só vou informar aquela que eu quero excluir, que seria o nome. Tá? Ela funciona do mesmo jeito. Tá? Então, eu vou executar. Fechar aqui. Tá aqui, agora eu vou pegar continuar no lixo aqui, né? Vou alterar aqui, ó, a idade 77. Note que a idade e o sexo, vou passar para masculino. Vou alterar a data também, ó. Vou colocar aqui, ó, 15/7/2015, né? Vou colocar aqui, ó, teste. Estou alterando tudo, menos o nome. Então eu vou clicar em retornar ou em salvar. Ó, alterou tudo. E agora eu vou no feeder lá, ó. É a última aqui que ele alterou. Ó. Eu vou vir aqui e vou montar. Ó, tá? Lixo, vou alterar aqui. Ó. Nome alterado. E vou executar. Ó, ele foi, né? Clico aqui, tá vendo? Não alterou. Certo? Então, é importante que você tenha conhecimento desse tipo de ferramenta e como ela pode ser usada. Tá? Você pode usar para se proteger, né? Porque existe uma regra geral. Primeiro, você nunca deve confiar numa requisição HTTP. Tá? Então, nesta aula, tá? Antes de terminar, eu só vou falar que na próxima aula eu vou mostrar como nós podemos fazer o mesmo tipo de exclusão e inclusão de propriedades usando o atributo bind. Tá? Então, até a próxima aula.